Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 43 do sexto ano. E o assunto desta aula é Roma Antiga, crise do Império. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos os seguintes objetivos: descrever o contexto do declínio do Império Romano, determinar as ações dos imperadores para evitar os efeitos da crise, identificar a queda do Império Romano do Ocidente quanto às causas e como marco do fim da Idade Antiga e início da Idade Média. Antes de mais nada, separe seus materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do livro didático que contempla esse assunto. Vocês vão precisar do caderno de história para fazer as anotações das principais informações e também lápis, caneta e borracha. Se você já está com tudo isso separadinho, podemos dar continuidade a esta aula. Primeiramente, vamos entender o contexto do declínio do Império Romano. Primeiro, havia um processo assim bem em desenvolvimento de desestruturação que levou à queda do Império Romano. Não foi algo do dia para a noite. Foram vários fatores que, somados ao fim, levaram à queda do Império Romano do Ocidente. Primeiro fator, a grande extensão de fronteiras, de terras. Lembram que na aula sobre o Império eu falei que o Império Romano cresceu demais? Isso era bom por um lado, quanto mais terras, mais a conquista de escravos, de certa forma, mais riquezas. Só que por outro lado, esse aumento, essa grande extensão gerava várias obrigações para o governo e que cada ano dificultava ainda mais a administração. Pensa só cuidar de todas as fronteiras desse território. Não era fácil. Conservar as estradas, pagar os funcionários administrativos que ajudavam o imperador a comandar todo esse território, custear o exército que era responsável por proteger todas as fronteiras do império, garantir alimentos à população, entre outras inúmeras situações. Outro fator que entra dentro desse processo de desestruturação, as invasões dos povos bárbaros. O Estado romano estava investindo constantemente em muros para tentar conter esses bárbaros. Mas quem eram os bárbaros? Primeiro, eles eram estrangeiros que viviam fora das fronteiras de Roma ou das áreas limítrofes. Eles não falavam latim ou grego. O latim, lembrando que era a língua oficial do Império Romano. E ainda, eles não se submetiam às leis romanas. Quando eu falo bárbaro para você, ou quando vem o termo barbaridade, aquela pessoa cometeu uma barbaridade naquela cidade, ou fez algo bárbaro, geralmente a gente liga com uma coisa muito horrível, uma coisa feia demais. Vamos analisar com critérios esse termo. Bárbaros era como os romanos chamavam esses inimigos estrangeiros. Quando você fala do teu inimigo, você fala bem dele? Eu não falo. Você dá termos positivos em relação a ele? Desculpa, mas eu também não. Então, bárbaro tem essa visão negativa, até um dos povos bárbaros eram os vândalos, sempre relacionado a algo ruim, mas terá uma aula que a gente vai entender especificamente os costumes, o que os romanos criticavam em relação aos bárbaros, tudo bem certinho, para vocês entenderem que eram povos com culturas diferentes, com formas de viver diferentes. Então, nesse sentido, eles se diferenciavam e eram inimigos porque estavam disputando as mesmas terras.
Outro fator para o declínio do Império Romano, a diminuição das guerras de conquista. Lembrem-se que os romanos faziam guerras para conquistar territórios. Essas terras passavam a ser de Roma e as pessoas que ali moravam passavam a ser escravos de Roma, certo? Então, se eu diminuo as guerras de conquista, consequentemente eu reduzo o número de escravos. E lembrando que a Península Itálica tinha como principal mão de obra a mão de obra escrava, então ela padecia com a carência da mão de obra. Quem iria trabalhar para eles? Quem iria plantar, fazer as obras necessárias para eles sobreviver? Então, a necessidade de financiar os altos custos da administração do império e da população militar das fronteiras levou um aumento dos impostos. A pessoa gosta de pagar imposto? Não gosta, mas é obrigado. E cada vez mais alto, pior ainda. O que vai acontecer? Para escapar da cobrança de impostos, camadas pobres e também as elites começam a deixar as cidades e passam a fixar-se nos campos, que eram mais distantes e, consequentemente, mais difícil de cobrar impostos. E então, para conseguir mais dinheiro, o que o governo faz? Os imperadores passam a emitir mais moedas, mais dinheiro em circulação. Só que isso vai gerar um processo inflacionário, de inflação. O que acontece? Um aumento nos preços das mercadorias. Pense. Então, você trabalha, tem que pagar impostos, se manter. Os impostos estão aumentando cada vez mais. O preço das mercadorias também está aumentando. Não está fácil a vida dentro do Império Romano. Ainda sobre o declínio, a fixação de moradores no campo, as terras se concentraram então nas mãos das elites, daqueles que mais tinham dinheiro, e isso causou um prejuízo aos camponeses pobres que reagiram por meio de rebeliões, mas não teve grande efetividade. O governo até contratou mais soldados para conter essas rebeliões e houve um aumento de gastos e, consequentemente, aumento de impostos. Então, uma situação vai gerando a outra. Como eu disse para vocês, não foi algo que aconteceu do dia para a noite. A inflação se agrava ainda mais. Por quê? Porque não está se produzindo, não está se plantando. Consequentemente, diminui a quantidade, a variedade de mercadoria e o preço aumenta também. E isso diminui a atividade econômica do império. Tá? A crise do século III se manifestou em relação ao exército e o governo. Vários imperadores, para vocês terem uma ideia, foram assassinados por suas tropas, que deixaram de servir a Roma para servir aos oficiais. Só para vocês terem uma ideia, a título de curiosidade, em 50 anos, de 235 a 285, Roma teve 26 imperadores e apenas um desses 26 morreu de causas naturais. O restante todos foram assassinados, principalmente por suas tropas. Diocleciano, que governou o Império de 284 a 305, dividiu o Império em 4 regiões e nomeou imperadores para cada uma delas. Seria a tetrarquia, 4 no poder. Não resolve a situação de crise que estava bem ferrenha, bem forte no Império, porque um dos fatores era que os tetrarcas eles começaram a disputar o poder entre si, quem mandava mais, quem não mandava, e gerou uma grave crise interna novamente. Nos governos seguintes, as disputas entre as províncias favoreceram ainda a prática de corrupção política, o que foi pior ainda. Corrupção, então, como vocês sabem, não é de hoje.
Aí nós vemos o processo de ruralização do Império mais forte, há um esvaziamento das cidades, as camadas baixas que não tinham trabalho, estavam com medo dos ataques dos povos bárbaros, vão para o campo em busca de abrigo, trabalho e também proteção. Já os ricos vão para as áreas rurais para viver do consumo dos produtos da terra e também do artesanato. Os camponeses, sobrecarregados pelos impostos, eles ficam sob proteção dos grandes proprietários rurais e em troca da prestação de trabalho. Esses camponeses trabalhavam na condição de colonos, ou seja, eles cultivavam uma parte dessa terra do proprietário e, como pagamento pelo seu uso, eles entregavam uma parte da colheita. Isso vai perpetuar por um bom tempo ali no período da Idade Média. No século IV, ainda para aumentar a arrecadação, o governo criou o colonato, que é um sistema de trabalho que proibia os proprietários e os colonos de vender suas terras. E ainda prendia o colono, sua família e os descendentes à terra. Eu tenho as minhas terras e a dona Maria com seu João trabalha nas minhas terras. Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dele vão continuar a trabalhar aqui na minha terra e essa terra vai continuar para minha família. Isso vai perpetuar por várias gerações. No último esforço, então, para conter, tentar assegurar a unidade do império e conter a crise, em 395 o imperador Teodósio vai dividir o Império Romano em duas partes. O Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, que é a antiga Bizâncio, e o Império Romano do Ocidente, com capital em Ravenna, mais tarde transferida para Milão. Mas isso não vai conter a crise. Não conseguiu reorganizar a economia, nem repelir as invasões dos povos germânicos. Ainda era muito grande, muito território para o exército cuidar. No século V, os francos dominaram a Lutécia, que seria a atual cidade de Paris, francos, franceses. Visigodos saquearam Roma, vândalos dominaram Cartago, no norte da África, e no ano de 476, os Érulos depuseram Rômulo Augusto, que foi o último imperador do Império Romano do Ocidente. E assim, de fato, o Império Romano do Ocidente cai, ficando apenas o do Oriente, que estudaremos na próxima aula. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que esse ano, 476, depois de Cristo, a queda do Império Romano do Ocidente é um marco dentro da história, porque ele vai marcar a mudança da Idade Antiga para a Idade Média. Então, são períodos diferentes. Lembram quando estudamos a divisão tradicional da história? É aqui um dos marcos, tá? Na próxima aula, como eu falei para vocês, nós estudaremos sobre o Império Bizantino, que trata-se do Império Romano do Oriente. Agora vocês vão fazer as atividades da aula de hoje. Aproveite que está tudo fresquinho na cabeça. Façam elas, que têm por objetivo revisar o conteúdo, mas também fixar algumas informações que serão utilizadas posteriormente. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!